Uma pesquisa divulgada no último domingo pelo IPEC aponta que 44% dos brasileiros concordam totalmente ou em parte com a afirmação de que o Brasil pode se tornar um país comunista. Olha só, de acordo com o levantamento, esses brasileiros acreditam que o presidente Lula pode implementar, digamos, um regime soviético aqui no país. E no fim do ano passado foi publicada a segunda edição do livro Os Impasses da Estratégia, que conta sobre os comunistas brasileiros, a história da resistência, também da persistência do Partido Comunista do Brasil, PCB, na luta contra o fascismo aqui no país. O livro é de autoria do historiador e professor da Universidade Federal da Bahia, Carlos Zacarias, com quem a gente conversa agora, nosso convidado no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Jefferson. Bom dia, equipe do estúdio do À Tarde FM. Bom dia aos ouvintes do programa Isso é Bahia. Deixa um abraço já para Ernesto Marques, Jefferson, que eu estou vendo que não está aí no estúdio com você, não é isso? Tá aqui com a gente, sim. Vai participar desse Tamo junto papo aqui, também. professor. Achei que o senhor vinha aqui pro estúdio conversar com a gente, pô. Eu gostaria muito, Ernesto. Vai ficar para a próxima vez. É a correria da vida. Com certeza. Professor Zacarias, a gente tem visto nesses últimos tempos um discurso, não é, da criação de, digamos, um inimigo comunista. Ele foi usado, inclusive, por diversos políticos de extrema direita. Agora, nessas últimas eleições, não foi diferente. E, em parte, a gente percebe, foi um discurso até que teve sucesso, não é? Porque esse sinal levantado pela pesquisa, mais de 40% dos brasileiros acreditando totalmente ou em parte na adoção de um regime comunista no país, sinal de que esse discurso, de alguma forma, foi bem sucedido. O senhor também acredita que o Brasil é suscetível, digamos assim, de ter um regime comunista, agora por conta desse atual governo? Bom, Jefferson, de jeito nenhum, né? A pergunta aqui, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação que as pessoas concordam em parte, discordam totalmente, concordam totalmente ou nem concordam nem discordam. É a questão que o IPEC colocou, né? De exatamente assim, o Brasil corre o risco de se tornar um país comunista? Essa é a questão. Né? Veja que na própria pergunta já está embutida uma perspectiva que é negativa em relação ao tema. Eu compreendo que as pessoas foram movidas nos últimos anos por uma perspectiva de vincular a ideia de comunismo a coisas negativas. Né? Mais recentemente, nós tivemos um governo completamente negacionista em relação à Covid, que dizia que as medidas sanitárias ditas, recomendadas pela OMS, eram medidas que cerceavam a liberdade, portanto, estavam identificadas com o comunismo. Né? A OMS, não raras vezes, da parte do governo anterior, foi vinculada ao comunismo. Você não tem absolutamente nada a ver. Né? Isso para não dizer de diversos governadores, prefeitos. De forma recorrente, nós tivemos um governo que atentou contra a informação, porque era necessário que as pessoas compreendessem o que é exatamente o comunismo, o que é a história do comunismo, dos comunistas, para poder ter uma posição quanto a isso. Então, esse atentado contra a informação, né, esse processo de desinformação, criou uma perspectiva absolutamente negativa em relação ao tema do comunismo, das lutas dos comunistas, e as pessoas, vendo uma mensagem como essa, se o país corre o risco, temerosas de verem o Brasil sucumbir àquilo tudo de negativo que foi dito do comunismo, como, por exemplo, o que acontece na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, né, na Coreia do Norte. E aí você puxa o fio do novelo e vem outras tantas experiências que são vinculadas ao comunismo de forma imprópria, e as pessoas, com medo do que pode acontecer, e com tudo que se disse do governo Lula e do PT, que tem uma história atrás de si, elas disseram, 44% das pessoas disseram que sim, elas acreditam que o Brasil corre o risco de virar um país comunista, Agora, que é absolutamente inadequado. Agora, professor, deixando de lado esse discurso que contribuiu para essa percepção, qual é o argumento, politicamente falando, que desmonta essa percepção de que o país pode se tornar um país comunista? Ou seja, não tem base essa percepção por conta de quê?
Primeiro, dizer que o governo do PT é um governo que repete uma experiência que já existiu, que durou 14 anos, que foi a experiência dos dois governos de Lula e do governo e meio de Dilma Rousseff. E essa experiência do governo petista não conduziu o país a situação de ser um regime comunista, né? O comunismo, Jefferson, na verdade, uma etapa final, né, pela qual os idealizadores, os teóricos modernos da doutrina comunista pensaram, né, em uma etapa final. Nenhum país do mundo foi comunista. O Brasil não expropriou empresas privadas, não estatizou, não colocou sob o comando dos trabalhadores, nem sequer fez reforma agrária. E reforma agrária, diga-se de passagem, é uma medida absolutamente de distribuição da propriedade, não é de extinção da propriedade. O comunismo não existiu em nenhuma parte do mundo, mas digamos que o socialismo tem existido, como se diz na história, né? O socialismo real tem existido em experiências que malograram, né? Que tiveram uma série de problemas e que na década de 80 começaram a sucumbir, combinando com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a desagregação da União Soviética em 91. Essas experiências socialistas, elas são são vistas de forma muito crítica pelo PT desde a sua origem, desde que o PT surge em 1980, o PT tem uma relação muito crítica com as experiências do chamado socialismo real, e ainda que tenha uma perspectiva de esquerda, uma perspectiva que no seu interior abrigue correntes socialistas, eles não se identificam com essa experiência do socialismo real integralmente. Não obstante, partidos outros se identificaram e permaneceram, inclusive, com o nome de comunismo, como comunistas, como o Partido Comunista do Brasil e o próprio PCB. Mas o PT surgiu de uma perspectiva crítica, governou o Brasil não se transformou em Venezuela, não se equiparou a Cuba, não expropriou empresas privadas, não colocou sob o comando dos trabalhadores, não foram criados soviets no Brasil. Enfim, não há nenhuma perspectiva de que isso possa acontecer agora, e a gente acredita essa perspectiva de parte das pessoas ao fato de que as pessoas estão desinformadas sobre o que vem a ser comunismo, sobre o que vem a ser os comunistas e sobre o que vem a ser a própria história do PT e dos governos petistas. Ô, Zacarias, eu sempre digo, e tem petistas que ficam meio chateados, mas o PT é o partido mais genuinamente social-democrata que a gente tem aqui, muito mais social-democrata do que o PSDB, e muito mais próximo da social-democracia europeia do que desses regimes que tiveram experiência socialista. Mas isso dá pano para manga, é um outro debate. Mas você coloca a situação, você traz muitos elementos de história, etc., e reconstitui muito sinteticamente essa linha do tempo aí. Mas esse tipo de argumento, professor Zacarias, funciona com quem, por exemplo, chama o ex-prefeito ACM Neto de comunista. Ele foi chamado de comunista pelos bolsonaristas no aeroporto lá em Brasília, na época da eleição, acho, do Arthur Lira para presidente da Câmara, né? Ele fechou o acordo com o Arthur Lira, foi chamado de comunista, porque os caras queriam um outro candidato. Ou a deputada Bia Kicis, meu Deus do céu, foi presidente da comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Antes de se eleger deputada, numa daquelas invasões, que houve outras antes ao Congresso Nacional, viu uma bandeira do Japão, quando se comemorava a imigração japonesa no Brasil, e viu o símbolo, o círculo vermelho da bandeira japonesa, e entendeu aquilo ali como um símbolo comunista. Quer dizer, esse temor da implantação de um regime comunista aqui é uma coisa quase mal comparando com acreditar em Papai Noel. Eu acho, por exemplo, as pessoas talvez pensem que Papai Noel é o velho Karl Marx travestido de bom velhinho vestido de vermelho. Quando é que a gente consegue travar um debate desse com o mínimo de racionalidade, de informação, se as pessoas recusam a informação, recusam a ciência, recusam a história? Como é que faz para encaixar esse negócio de novo, Zacarias? Você tem que estar coberto de razão, Ernesto. Eu estou falando aqui de uma rádio comunista, né? Nessa lógica... A Rede Globo é comunista, o Estado de São Paulo é comunista, a Folha de São Paulo é comunista. Todos os jornalistas são comunistas, os professores universitários são comunistas, todos aqueles que não sejam eles são comunistas. Nós temos um processo de desinformação que ganhou uma tal forma no país que é impossível ter uma discussão racional com essas pessoas. Eu estimo que nós vamos precisar de muito tempo para poder reconstruir essa perspectiva de discussão desses temas,
né? E vão precisar de tempo para isso, é uma coisa de médio prazo, mas dizer, Ernesto, que essa perspectiva anticomunista não é exatamente uma novidade. O comunismo, como você está dizendo, virou um xingamento, né? Chamar qualquer pessoa que não sejam eles de comunista é uma forma de xingar a pessoa. Né? Como é que a gente vai dizer para uma pessoa que está me xingando de comunista que eu sou ou não sou comunista na perspectiva dela, se elas não compreendem exatamente do que se trata? Então, nós precisamos, de alguma forma, instituir o universo da informação, combater a desinformação, combater o ódio, combater as fake news, para que a gente seja capaz de reinstituir essa discussão racional. As pessoas podem ou não ser comunistas, na Constituição é permitido isso, nós temos partidos comunistas, tem pessoas que se assumem, que se reivindicam comunistas, isso está dentro da lei. Então, ninguém está xingando alguém quando diz que ela é comunista, e quando a pessoa acha que está xingando, é porque essa pessoa que acha que está xingando não tem nenhuma informação sobre o assunto. Né? O ideal seria que essas pessoas buscassem informação, mas como as pessoas estão naquela perspectiva do viés de confirmação, quer dizer, elas estão apenas querendo confirmar os ódios que ela tem, os afetos que elas se moveram, pelos quais elas se moveram politicamente nos últimos anos, então elas estão contentes em ver qualquer adversário como comunista, como foi o caso do Sérgio Moro, quando saiu do governo de Bolsonaro, foi chamado de comunista pelos adversários. Você citou aqui a ACM Neto, imagina só a ACM Neto, filho do velho ACM, que foi de partido da ditadura, que veio PDS, PFL, depois o Dêndia do ACM Neto. Não tem absolutamente nenhum sentido a gente acreditar que isso seja possível, e é muito difícil a gente conversar com pessoas que estão nessa perspectiva. Então, eu suponho que deva haver um processo de educação, de combate à desinformação, para que a gente possa restabelecer o lugar da informação, o papel da imprensa, dos jornalistas. Né? Vejam, eu acho que essa pesquisa, embora seja importante para a gente ler um pouco da realidade brasileira, e eu compreendo a forma como o IPEC formulou a pergunta, mas essa pesquisa, ela guarda um viés, né? Como eu comecei dizendo aqui, você perguntar, você dizer, afirmar e perguntar se as pessoas concordam ou discordam, o Brasil corre o risco de virar um país comunista, você já está atribuindo uma característica negativa ao tema. Você podia perguntar no sentido oposto, né? O Brasil pode ter a fortuna de virar um país comunista. É claro que não faria uma pergunta como essa, mas seria o oposto, diametralmente oposto. Mas se você disse para a pessoa, o Brasil corre o risco, você está dizendo o Brasil pode sucumbir à desgraça de ser um país comunista, onde a liberdade seja tolhida, onde haja fome, onde as pessoas tenham fila para tudo. Então, nós vamos ter tempo para poder fazer esse percurso, Ernesto, mas eu repito, não é uma coisa... A novidade agora é que a desinformação, ela campeia na internet. Mas, assim, o anticomunismo é um fenômeno do século XX todo, atravessou a história do tempo durante todo o século XX, adentrou o século XXI e não vai desaparecer enquanto a sociedade for capitalista, enquanto a sociedade comportar desigualdades e, portanto, a ameaça comunista efetivamente existir, porque ela, claro, existe, né? Não como ameaça, né? Estou usando a linguagem aqui pejorativa, enquanto a possibilidade do comunismo existir, como dizia Marx lá, isso vai permanecer sendo um fantasma a assombrar o século XX, a assombrar os capitalistas e as burguesias dos diversos países. Agora, invertendo, Zacarias, eu não me lembro, pelo menos, de em algum momento haver uma situação parecida com aqueles que se assumem com posições de direita ou nazistas, ou não exatamente nazistas ou fascistas, gente de direita linha dura, né? Não havia isso, a imagem invertida disso alguns anos atrás, né? Antes dessa grande crise, né? As pessoas de direita não tinham não sofriam, entre aspas, esse tipo de assédio, de agressão do restante, né? A gente nunca teve ninguém fazendo propaganda aqui do medo do Brasil virar uma república nazista. A gente vê até esse movimento, esses temores, com razões bem objetivas, né, nos 4 anos anteriores, mas isso não aconteceu. Me corrija, você que é um homem da história. De fato, o que aconteceu nos últimos anos foi que a extrema-direita emergiu, passou a governar diversos países, não apenas o Brasil com Bolsonaro, mas o Donald Trump, né, que nos Estados Unidos, em 2016, assumiu com um discurso muito extremista, o Viktor Orbán na Hungria, a experiência da Polônia, da Índia com Narendra Modi.
Então, nós temos situações no mundo em que a extrema-direita emergiu e passou a ameaçar a democracia. A democracia hoje não é ameaçada pelas correntes socialistas, pelos partidos de esquerda, pelos movimentos populares que ganharam as ruas e propõem um outro mundo, como está escrito lá no Fórum Social Mundial, que surgiu como alternativa ao Fórum Econômico de Davos. Né? Você lembra, né? No início do século XXI, o Fórum Social Mundial cunhou a perspectiva, a frase, né? Um outro mundo é possível. Era uma perspectiva socialista, né? A América Latina teve um período que teve governos de esquerda, nenhum governo de extrema esquerda na América Latina, nem mesmo o governo de Chávez, nem o de Maduro, não se assemelham ao socialismo, ao comunismo. Você veja, a Venezuela não expropriou as empresas privadas continuam existindo na Venezuela, há uma burguesia venezuelana que está alinhada com o governo, que apoia, há uma outra que é contra também, mas dizer que a Venezuela é um país socialista, o que caminha para o socialismo é um equívoco, um desconhecimento da história. Isso é um debate também que existe na esquerda. Entretanto, Ernesto, o que acontece é que a extrema-direita passou a ameaçar a democracia e não é por outro motivo que surgiu uma literatura que vende muito, né? Uma literatura que passa a apontar os riscos que a democracia corre. Eu estou me referindo aqui a livros como o de Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, né? Como as democracias morrem, o David Runciman, Como as Democracias Chegam ao Fim, né? O Povo contra a Democracia de Asha Munfin. Então, há uma série de livros que foram publicados no último período que apontam para os riscos do fascismo. Veja, Madeleine Albright, que foi secretária de Estado norte-americana, aquela que viajou para o Iraque com a águiazinha, símbolo do imperialismo americano, né? A guerra do Iraque fez 20 anos agora, ela, um pouquinho antes de morrer, publicou um livro, Fascismo, um Alerta. Então, o mundo todo acendeu a luz de alerta em função do fato de que a extrema-direita estava ascendendo em diversos países, chegou ao governo de diversos países, e essa extrema-direita passou efetivamente a ameaçar a democracia. Nós tivemos uma ameaça, de fato, à democracia aqui. É incrível como e aí, impõe de o fato discurso, mesmo, né? Coisa que nunca aconteceu com os comunistas. Não escutei? Não, essa movimentação da extrema-direita globalmente, ela impõe um discurso e acua a posição do outro lado como se os postulantes dessas posições tivessem a verdade absoluta sobre tudo, sobre a história, nega-se a história, enfim. É um troço avassalador, eu fico impressionado como o outro polo se retrai. E a gente viu isso aqui, a dificuldade de opor uma resistência desde a derrubada da presidenta Dilma Rousseff até tudo que sucedeu depois, né? Exatamente, né? As direitas no Brasil, elas, como a gente diz, né, usando uma referência do movimento LGBT de sair do armário, a direita no Brasil saiu do armário, ela perdeu a vergonha de ser direita. E ela passou a se assumir como direita, com muito orgulho, e essa direita que passou a se assumir como direita tem uma grande penetração nas redes sociais, ela dissemina a desinformação, ela conquista mentes, ela espalha o medo, e essa extrema-direita é muito agressiva e, tendo ocupado o governo do Brasil, atacou as instituições, atacou os jornalistas, carcomeu uma parte daquilo que nós construímos no país a duras penas, que foi no restabelecimento da democracia há pouco mais de cerca de 40 anos, no restabelecimento da democracia na saída da ditadura, nós construímos uma série de mecanismos de participação popular e de democratização, de acesso à informação, que foram ameaçados, alguns dos quais em franco processo de desaparecimento, com a presença de um governo que atacou as instituições e que, se tivesse assumido um segundo mandato, fatalmente teria conduzido o Brasil à beira do precipício, né, mais uma vez, e talvez sem chance de a gente ter uma nova eleição daqui a 4 anos. Professor, Veja que o governo que assumiu agora, o governo Lula, ele restabelece uma relação distinta com a imprensa, ele respeita, ele dá informação. Claro que tem seus problemas, como todos os governos têm, mas o que aconteceu com o governo Bolsonaro foi coisa absolutamente estranha à democracia. a gente está conversando aqui com o historiador e professor da UFBA, Carlos Zacarias. Para a gente encerrar, professor, um dado que chama também a atenção dessa pesquisa do IPEC é que os evangélicos são os que mais acreditam nessa chance de mudança de regime no Brasil, né? Pelo menos 57% dos religiosos concordam totalmente ou em parte com essa hipótese. Inclusive, a gente lembra
A campanha de Bolsonaro teve o apoio, não foi, de pastores, religiosos evangélicos, inclusive para disseminar a ideia de que Lula fecharia igrejas no Brasil caso fosse eleito. Essa mistura de religião com o governo, e que foi bem perceptível no governo passado, contribui para se formar essa percepção de comunismo aqui no Brasil, ou os evangélicos foram simplesmente usados para disseminar uma percepção equivocada sobre o caso? Eu acho que as duas coisas, Jefferson. Os evangélicos foram muito politizados, não é um fenômeno dos últimos 5 anos, é uma coisa que já vinha acontecendo há muito tempo. O próprio Lula e Dilma tiveram uma relação muito boa com os evangélicos, especialmente com os neopentecostais da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Houve ministros ligados à Igreja Universal, que parte do partido que os evangélicos criaram, republicanos, e participaram do governo Lula e Dilma. Lula teve na inauguração do Templo Salomão, ou seja, o próprio PT tem uma relação com os evangélicos que se deteriorou nos últimos tempos, né? Essa relação do PT com os crentes, né, com os cristãos, com a igreja de um modo geral, ela também não é uma relação nova. O PT surgiu nos anos 80 a partir também da confluência de setores progressistas da Igreja Católica que capilarizaram a ideia de que o Brasil precisa se ocupar dos seus pobres, né? Falando aqui da teologia da libertação, da opção pelos pobres. Isso foi muito importante na fundação do PT no passado. O PT teve essa fortuna, né? A sorte de ter junto consigo setores da igreja que na saída da ditadura tinham sido muito críticos à ditadura e que ajudaram a construir o PT, e a Igreja Católica também sofreu uma série de interferências em função da sua perspectiva progressista, e essas interferências foram esvaziando, né, diminuindo um pouco da presença da teologia da libertação no espaço social brasileiro, e na carência disso aí, não apenas os católicos mais conservadores, os ligados à renovação carismática, eles passaram a ter maior visibilidade, como o fenômeno do evangelismo, né, do teleevangelismo, depois do neopentecostalismo, emergiu, e o PT usufruiu desse fenômeno como pôde, né, com a dificuldade de ser a melhor resposta política às expectativas dos neopentecostais e dos evangélicos conservadores. Então, os evangélicos, nesse momento, se desvencilham e aderem ao governo Bolsonaro numa perspectiva absolutamente contrária àquilo que tinham feito no passado, mas confirmando algumas das posições históricas que estão presentes no conservadorismo dessas instituições, e aí passam a conduzir os seus fiéis para uma lógica de política completamente anti-esquerda. Foi o que nós vimos na campanha eleitoral passada, púlpitos sendo transformados em palanques eleitorais, onde se faziam comícios contra a esquerda, contra Lula, uma coisa que permanece agora, e temos que lamentar isso, né? Porque, veja, apesar do Estado ser laico e a doutrina comunista também ser laica, e Marx ser conhecido pela frase famosa, né, de que a religião é o ópio do povo, Marx nunca foi um ateu militante, né? Marx, na verdade, combateu os jovens hegelianos do seu tempo que achavam que a transformação da realidade passava pela conversão das pessoas ao ateísmo. E Marx dizia que aquilo era ingenuidade. Marx trabalhava com a perspectiva de que as pessoas buscam a religião porque tem motivos para buscar a religião. E se esses motivos para buscar a religião estão ligados a fenômenos históricos desaparecem, também desaparece essa perspectiva das pessoas buscarem a religião. Então, Marx não era um ateu militante, o comunismo nunca foi exatamente uma ideologia anti-igreja, né? Ao contrário, diversas correntes comunistas se utilizaram da igreja, né? Tiveram boas relações com a igreja, há um marxismo cristão, há uma série de figuras da igreja, o Leonardo Boff, que é uma figura importantíssima da igreja. Nós temos agora o pastor Henrique Vieira, que é um evangélico, que é deputado, que é também ligado à esquerda. Tem várias pessoas da esquerda. E o Papa Francisco, né? A liderança mundial mais progressista do dia de hoje. Perfeito, Ernesto. Que é atacada por setores da igreja, né? Pelas comunista. Chamado de comunista, ou seja, o que significa que também o universo evangélico e da Igreja Católica, o universo cristão, como todas as igrejas, também comporta diferenças. O problema é a gente saber lidar com essas diferenças e, ao lidar com essas diferenças, combater a desinformação.
né, os evangélicos não podem ser convencidos de que Lula é uma representação do demônio na Terra. Isso é falso. Eles podem ter diferenças com o PT, diferenças com os governos do PT, diferenças com Lula, mas achar que ele é a encarnação do demônio é um absurdo isso. Então nós precisamos combater, inclusive, esse tipo de informação que campeia em setores evangélicos que hoje combatem o PT porque ontem tiveram aliados do Bolsonaro. Professor Zacarias, muito bom os seus esclarecimentos e, olhe, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente vai marcar um novo bate-papo, dessa vez presencialmente, por favor, mas por hora, muito obrigado mesmo. Historiador e professor da UFBA, Carlos Zacarias, dando uma aula pra gente aqui. Olha, comunismo não vai ser implantado no Brasil, não. Pelo menos por hora, a gente tem certeza. Muito obrigado. Fica aqui o nosso abraço e até uma próxima, professor. Um abraço, Jefferson. Um abraço, Ernesto. Fico à disposição aqui para outra oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Agora, 4 minutos para as 8 na tarde FM.